Olá, meus amores, aqui é a Rafaela de Moura do Amor e Nós e hoje vamos aprender esta linda tiara de macramê. Então vem comigo. Você vai precisar de 3 fios de 5 metros de barbante 24 fios, uma cola de silicone, uma tesoura com ponta e uma xuxinha. Essa daqui eu tinha aqui em casa mesmo. E uma fita métrica. Vamos começar com a xuxinha, separando a xuxinha e um fio de 5 metros. O fio de 5 metros nós vamos achar as duas pontas assim, vamos puxar até conseguirmos encontrar o meio. Encontramos o meio, passa por dentro da xuxinha, nessa barriga a gente desce, ó, e puxa os 2 fios para dentro. Assim a gente firma um nozinho na xuxinha. Vou pegar uma tesoura para colocar aqui em cima, pego o outro fio, vai fazer o mesmo processo, vai achar a pontinha dele, vai puxar até encontrar o meio desse fio, passar por baixo da xuxinha, nessa barriga a gente puxa os 2 fios. Prende direitinho e vamos fazer a mesma coisa com o próximo fio. Então, se você tá gostando, se você gosta desse conteúdo, já curte, se inscreve no meu canal, porque assim você ajuda muito o meu canal a crescer. Colocando aqui o terceiro fio, viu? Na barriguinha, puxa os 2 fios, vai ajeitando e aperta bem os 3 ali. Com os fios colocados na xuxinha, eu vou pegar um fio de 40 centímetros e vamos fazer um nó invisível. Nós já fizemos aqui no tutorial, nos tutoriais de suporte de planta, né? É super prático e simples esse nó invisível. Mas antes de fazer aqui na peça, eu vou mostrar para vocês na mão, ó. Deixo um pedaço do fio em cima, faço uma barriga e passo o fio, ó, por trás e vou fazendo as voltinhas, tá? Nós vamos fazer isso agora na peça. Vou ajeitando, deixo um pedaço de fio lá em cima, faço a barriga e passo por trás. E vou meio que encapando esse fio, os nossos fios ali, né, do meio. E aqui a força tem que ser média, tá? Não pode ser muito forte e nem muito fraco, porque a gente vai passar depois a pontinha na barriga, ó, vamos passar agora, eu fiz 5 voltas, tá? Vou passar aqui a pontinha nessa barriga e quando a gente puxar lá em cima, esse fio vai ficar escondido no meio dessas voltinhas que nós demos, tá? Então, ó, seguro aqui, o fio lá de cima a gente puxa, ele vai esconder o fio ali dentro, ó. Puxei. E agora, a gente vai ajeitando da forma que você olhar e achar que ficou bom, tá? Agora, antes de cortar esse excesso, nós vamos puxar todos os fios para que fique bem rentezinho o nosso nó invisível. E por que a gente não pode apertar muito? Se a gente apertasse muito, o nosso nó não iria entrar, o fio ali no meio. E se deixasse muito largo, o nosso nó invisível não ia segurar direito. Então, por isso que eu falo sempre força média. Deixa eu puxar aqui que eu achei que ficou um pouquinho alto. E o macramê é sempre assim, gente. Viu que a necessidade, vai ajeitando. Agora eu vou cortar o excesso. Nessa hora, cuidado para não cortar os outros fios, né, que estão próximos. E com a ponta da minha tesoura, eu vou esconder esse excesso. Você pode, se você não tiver uma ponta de tesoura, você pode usar agulha de crochê, qualquer objeto mais pontudo, né, que você consiga enfiar esse excesso de fio, né, escondendo ele. Depois eu vou passar um pinguinho de cola nas pontas, tá, dos 2 lados que nós escondemos os fios de cola de silicone. E agora, para você fazer os nós, você vai ter que fixar essa xuxinha em algum lugar. Você pode prender na maçaneta, pode colocar num cabide, enfim. Ou então aqui também, né, numa prancheta e começar a fazer os nós. Eu vou usar aqui uma fita crepe para prender,
porque fica melhor para vocês visualizarem, tá? Mas se vocês quiserem também prender com alfinete na almofada e ir fazendo os nós, não tem problema. Mas aqui, para melhor visualização, vou colocar aqui uma fita crepe e vamos começar a fazer os nós, tá bom? Deixa eu prender aqui. E antes da gente começar a fazer os nós vamos fazer uns rolinhos com cada fio, tá? Por quê? Os fios são grandes, então quando a gente faz esses rolinhos, ajuda a encurtar o tamanho do fio, né? E aí na hora de passar fica melhor. Vou fazer aqui devagar para mostrar como eu faço esses rolinhos. Deixo uns 12 a 15 centímetros na palma da minha mão e vou girando entre o meu dedo indicador e polegar. Vejo o tamanho aceitável ali, pego esse excesso de fio que nós deixamos, passo por trás e aí passo por dentro agora, dou uma puxadinha de leve, tiro dos meus dedos, se eu ver necessidade dou uma apertada, tá? Fizemos o primeiro rolinho. Vamos repetir aqui, vou fazer aqui devagar para vocês verem. Achei aqui a ponta, deixo ali uns 15 centímetros mais ou menos na palma da minha mão, tá? E aí, ó, venho com a parte de cima rodando entre o meu dedo indicador e o polegar. Vejo ali um tamanho aceitável e eu sempre deixo, ó, o fio, eu finalizo sempre do polegar pro indicador, ó, tá vendo? Deixo assim e aí sim eu pego e passo por volta aí no meio e puxo ali, vou puxando aqui, dou uma apertadinha, tiro. Por que eu faço isso? Ó, tá vendo como é que o barbante esfia? Além de encurtar um pouco os fios e ajudar nesse processo de puxar todo o fio, também ajuda a preservar um pouco mais o barbante. Porque qualquer movimentozinho que você faz com o barbante, ele já dá uma desfiada, né? Então, isso ajuda bastante a preservar um pouco o barbante. Vou fazer aqui nos outros fios também, façam aí também todos os fios, vocês vão ver que vai ajudar bastante. Agora, se você preferir deixar o fio inteiro, não tem problema, tá? Aqui eu tô mostrando uma forma mais prática que é pra mim. Feito os rolinhos de todos os fios, vamos ajeitando, né, separando eles e vamos começar a fazer o nosso desenho, nossos nós, tá? Então, separei aqui os 6, né? Vamos dividir aqui no meio, 3 para cada lado. Só vai ajeitando os fios, né, para ver qual que vai por cima, qual que vai por baixo. Então, ok, já separei aqui. Vou pegar os 2 fios do meio, que serão os nossos fios guia, tá? Ele vai passar por cima dos nossos fios dos lados, ó, tá vendo? Vou voltar aqui para mostrar para vocês, ó. Esses 2 do meio são os nossos fios guias e os 2 das pontas serão os nossos fios que irão fazer os desenhos. Então, ó, passo por cima, aí pego o primeiro fio do lado esquerdo, ó. Meu dedo segurando, fazendo uma bolinha e puxo até lá em cima, tá vendo? Fizemos meio nó festonê. Agora eu vou fazer novamente. Lembrando que o nosso fio guia tem que estar sempre voltado para baixo, ó. Vou repetir, passo por cima e por dentro da barriga que nós fizemos, né? Nós vamos fazer um V de cabeça para baixo, né? E aí eu vou pegar o fio do lado agora, ó, tá vendo? O meu fio guia, ele tem que estar voltado, tem que estar pro lado que eu quero o meu desenho. Se eu colocar o meu fio guia para cima, então o meu desenho vai para cima. Se eu colocar para baixo, vai para baixo. No caso aqui a gente quer para baixo, então eu tô botando meu fio guia por baixo. Puxo, fizemos meio nó festonê, agora eu vou passar de novo por cima e por dentro dessa barriga, puxo, fechamos o nosso nó festonê desse lado. Sempre que achar necessário, vai ajeitando com a mão, tá? Vamos pegar agora aqui o meu fio guia, passa por cima dos 2 fios, né? E agora, nós vamos passar por cima e por dentro da barriguinha e puxa até o final. Fizemos meio nó festonê. Vamos repetir o processo.
Ajeita sempre que necessário. Passa por cima e por dentro da barriguinha e puxa até o final. Fizemos o nosso nó festonê. Agora, vou pegar o outro fio. E ó, tá vendo que eu vou sempre ajeitando? Principalmente esse iniciozinho é sempre importante ir ajeitando. Ó, passo por cima e por dentro da barriga. Vou ajeitando meu fio guia para baixo, lembra? Porque eu quero fazer como se fosse um desenho de um V para baixo. Passo de novo, fechamos o nosso segundo nó festonê do lado direito. Aqui no meio, você pode colocar uma bolinha de madeira, enfim. Eu vou fazer um nó quadrado, tá? Já ensinei aqui nos outros vídeos o nó quadrado, mas vamos de novo, ó. Os dois fios do meio, os dois fios das pontas, separa, fica só com esses 4 fios. Aí, ó, o fio da esquerda, nós vamos passar por cima, fazendo o número 4. O fio da direita vai passar por cima do fio da esquerda. Por trás dos 2 fios do meio, vai sair lá na barriguinha, ó. Vai sair nessa barriguinha, tá? E aí eu passo e puxo até o final. Olha os meus 2 dedos, ó, como eles fazem como se fosse uma pinça, segurando para que eu possa puxar direitinho os 2 fios das pontas. Vai ajeitando. E agora, se a gente começou com o fio da esquerda, vamos finalizar o nó quadrado com o fio da direita. Vou fazer a mesma coisa. Vou fazer o número 4 com o fio da direita. Passo o fio da esquerda por cima do fio da direita, por trás dos 2 fios e vai sair na barriguinha, ó, por trás e puxo na barriguinha. E aí, ó, os meus dedinhos ali segurando os 2 fios do meio e os outros dedos puxando para fazer. Fizemos o nosso nó quadrado. Vai ajeitando, puxa os fios do meio, assim, ó, pra ficar bem rente, mas não precisa puxar muito forte não, tá? Nós vamos pegar agora os nossos fios guias, né? Vou começar aqui pelo lado esquerdo e vamos descer, tá? E vamos passar agora a fazer o nosso nó festonê novamente. Por baixo, ó, por cima, passa na barriguinha, puxa. Lembrando, ó, o fio guia pra baixo, tá? Porque é o desenho que a gente quer. Agora, o fio de baixo a gente passa por cima, por dentro da barriguinha e puxa. Vai ajeitando com o dedo, né? Sempre que necessário. Passa por cima, por baixo e puxa. Mais uma vez pra gente fechar esse nó festonê. Por cima, por baixo e puxa. Agora, nós vamos fazer do outro lado. Vamos pegar o nosso fio guia, descer, né? Deixa eu ajeitar aqui direitinho. Agora, eu vou pegar o fio que está do lado, esse daqui, ó. Vamos, ó, o fio guia, tá vendo? Ele tem que fechar ali, tá? Então, vou pegar esse fio, vou passar por cima, por dentro da barriguinha e puxo. Meu fio guia sempre para baixo. Vou ajeitando, passo por cima novamente por dentro da barriguinha e puxo. Fechamos o primeiro nó festonê desse lado. Vamos pegar esse fio, passar por cima, por dentro, puxa. Eita, ajeita novamente para fechar o nosso nó festonê. E vai ajeitando. Agora, para fechar o nosso desenho, eu vou pegar o fio. Deixa eu ajeitar aqui. Vou pegar o fio da esquerda e vou passar por baixo e o fio da direita por cima. Aí o fio da esquerda eu passo por cima do fio da direita e por dentro da barriguinha, tá? Tá vendo? Ficou assim. Agora eu vou continuar fazendo este desenho até o final, tá? Vou repetir aqui com vocês mais uma vez. Vou só ajeitando aqui conforme a necessidade. Agora eu vou pegar o meu fio guia daqui, ó, eu vou continuar fazendo o desenho para baixo, tá? Peguei o fio do lado, passo por cima, por baixo da barriguinha, puxo até o final. Vai ajeitando. Meu fio guia, lembrando que está
para baixo, né? Vou finalizar agora o nó festonê, porque tem que fazer 2 vezes para fechar. E lembrando, olha, que o nosso fio guia, ele é o nosso guia, então tem que colocar para baixo. Nós estamos repetindo essa metade e depois a gente vai fazer essa parte de baixo, tá vendo? Mas agora nós estamos fazendo para baixo, fazendo o V de cabeça para baixo. Essa metade do losango, é um losango, né, que a gente faz. Então, fiz aqui o segundo nó festonê, vamos passar para o outro lado. Vou pegar aqui o meu fio guia e ele vai passar por cima dos 2 outros fios, tá? Então, ele tem que ficar assim para baixo mesmo, né, meio que na lateral, para fazer a primeira parte do losango. Então, eu vou pegar o fio, ó, tá vendo? Eu vou pegar esses 2 fios e vai descer, e aí eu pego o fio mais próximo do meu fio guia e vou fazer um nó festonê. Passo por cima e por dentro da barriguinha, puxo até o final. Não precisa ser uma força, não precisa ser muito forte, tá, gente? Nem muito fraco, mas se você começar com uma força, a força que você começar, você tem que terminar, é isso. Vou pegar agora o segundo fio, passa por cima e por dentro da barriga e puxa até o final. Vai ajeitando, passa por cima de novo e por dentro da barriga e puxa. Fechamos o nosso nó festonê. Vamos separar os 2 fios guias e pegar os 4 fios para fazer um nó quadrado, assim como fizemos lá em cima. Pega o fio da esquerda, faz o número 4, o da direita passa por cima do fio da esquerda, por trás, e vai sair lá naquela barriguinha, tá? Ó, lá na barriguinha, puxa. E meus dedos, ó, como uma pinça, tá vendo? Segurando os 2 fios do meio para que eles não se mexam e eu consiga fechar bem o nosso nó. Se a gente começou com o fio da esquerda, vamos finalizar com o fio da direita. Vou puxar aqui um pouquinho o fio para dar mais espaço. Fiz aqui o número 4, o fio da esquerda passo por cima, por trás e vai sair lá na barriguinha, tá? Puxa. Esses 2 primeiros eu fiz devagarzinho para vocês verem, mas depois eu vou fazer até o final, eu volto aqui mostrando até o final, tá? Agora, nós vamos fazer, ó, fechar as 2 partes. Vou começar aqui com o fio da direita. Passo por cima e vamos fechar essa parte, tá? Ó, o meu fio guia, ele tem que ficar para baixo, que é o losango que eu quero fazer. Agora eu vou fechar o losango. Pego o fio mais próximo dele, vou puxar só mais um pouquinho para ter espaço. Faço uma barriga, ó, e passo por dentro e puxo. Mais uma vez, passo por cima e na barriga e puxo para fechar o nosso nó festonê. Vai ajeitando, sempre que necessário, tá, gente? É importante isso no macramê. Pego o fio do lado, passo por cima e por dentro, puxo, ajeito, pego de novo, passo por cima, por dentro da barriga e fechamos o nosso nó festonê. Agora, eu vou pegar o outro fio, vou ajeitando e vou pegar o nosso outro fio guia. Tá vendo? Vamos descer e encontrar aqui. Vamos pegar o fio mais próximo do fio guia e vamos fazer o nó festonê. Passa por cima e por dentro da barriga, puxa, ajeita, passo por cima, por dentro da barriga e puxo, ajeito, pego o segundo fio, passo por cima e por dentro da barriga, puxa, ajeita, de novo para fechar o nó festonê, lembrando que o nó festonê é 2 vezes esse processo, né, de passar por cima, por dentro e puxar. Aí, tá vendo aqui, ó, a minhoquinha que eu quero, ó? Eu quero fazer essa continuação. Então, eu vou pegar o meu fio da esquerda, passo por cima, e o meu fio da direita que está por baixo, eu vou passar por cima do da esquerda e puxo. Agora, eu ajeito e passo novamente, tá? O lá de cima, nós fizemos
ao contrário, não foi o fio da direita que que estava por cima do fio da esquerda. Aqui nós fizemos o contrário. Agora eu vou puxando um pouquinho, né, esse fio para ficar um pouco mais de fio para conseguir fazer melhor o nó festonê. E sempre que vocês verem a necessidade de puxar um pouquinho o fio, puxa. Se não conseguir, pode soltar o rolinho e fazer o rolinho novamente, tá? É o processo, porque ajuda a não desfiar tanto o barbante e também no processo de ficar puxando os fios. Agora, já pronto, eu fiz todos os losangos aqui. Vou colocar aqui para mostrar para vocês. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu faria 13 losangos, tá? Porque depois de pronto eu vi que ficou um pouco largo. Vou pegar aqui a fita métrica e mostrar para vocês quantos centímetros ficou. 49 centímetros, mas poderia ficar entre 45 e 46 também, tá? Com menos um losango. Olha, pegando aqui os fios, eu vi que um fio ficou bem grande, né? Sobrou bastante, que é um dos fios guia. E agora, para finalizar, nós vamos passar esses fios por dentro da xuxinha, assim. E agora nós vamos ajeitando com cuidado. Eu vou virar aqui para ficar melhor visualização e para mim também, né? Na hora de fazer aqui. Vamos fazer o mesmo nó lá do início, o nó invisível. Vamos fazer aqui. Eu vou só... Depois a gente corta esse excesso aqui também. Eu vou pegar aqui o fio. O fio não, a fita métrica. Para medir quantos centímetros ficou esse nosso nó invisível aqui, ó, uns 2 centímetros aproximadamente. Então, vamos deixar essa mesma medida desse lado, uns 2 centímetros. Dá uma puxadinha, vai ajeitando os fios direitinho, aperta assim, né, pra ficar bem juntinhos, assim como ficou do outro lado. E aí, esse fio grandão, olha, eu vou cortar aqui. Não precisa cortar tão perto assim não, tá? Pode cortar menos. Pode cortar cerca de 40 centímetros. E vamos fazer o nosso nó invisível. Deixei uma partezinha ali em cima, fiz uma barriguinha e vamos passar por trás. Vai ajeitando, puxando bem, mas não muito forte. Lembra que se puxar muito forte não vai conseguir passar depois o fio por dentro. Então, vamos fazer aqui. Quando chegar assim na terceira voltinha, entre a terceira e a quarta, ó, vamos fazer 2, 3, 4, 5, 6. 6 voltinhas na frente, né? 1, 2, 3, 4. Deixa eu ajeitar aqui. Ficou um pouquinho largo, né? Um pouquinho distante. Vou ajeitando. E aí, nós vamos puxar um fio desses fios que nós iremos cortar depois. Ó, vou ajeitando aqui, ó. Vamos puxar e vai ajeitando em cima e vamos cortar. E aí a gente corta e depois vem com a cola passando por cima, tá? Corta bem rentezinho. Por que que a gente tá fazendo isso? Para que não fique muito aberto na hora de fechar, porque senão cortaríamos todos juntos, né? Os 6 fios juntos. Então, o acabamento não ficaria muito legal, tá? Aí, agora eu venho com a cola, passo um pinguinho, tá vendo? E continuo fazendo as voltinhas. Faço mais uma volta, corto mais 2 pedacinhos, pra ficar no máximo 2 fiozinhos apenas, tá? No final. Então, ó, eu vou puxando os fios para ficarem bem rente na xuxinha, nosso nó invisível, e vou cortando, olha, o excesso. Venho com a cola, depois vou passando, vou ajeitando. Ó, cortei mais 2 fios, né? Cuidado na hora de cortar, para não cortar o fio errado, tá bom? Venho e passo e dou mais uma voltinha, passo um pouquinho de cola ali. Sempre que cortar, passo um pouquinho de cola, tá? Vou puxando
com cuidado para fechar aqui esse... Ó, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certinho. Então, vou passar o 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou passar o fio por dentro da barriguinha. A gente passa o fio por dentro da barriguinha, como eu ensinei no início do vídeo também. Passei, segura e puxa lá em cima. Puxando, vai ajeitando quando houver necessidade. Puxa os fios de baixo, separa agora os fios que iremos cortar, né? Que sobrou, os 2 fiozinhos. Corta bem rente. Vamos fazer agora o acabamento, tá? Vem com a tesoura bem rente, mas toma cuidado, né? Como sempre, pra não cortar o fio errado, não, na hora de cortar, acabar tirando um pedacinho do fio ali do nosso nó invisível. Aí, ó, tô puxando esse fio de cima pra ver se esconde um pouco mais. Aí vem com a tesoura e corta o fio de cima também. Com a ponta da tesoura, né, nós vamos esconder esses fios, tentar esconder o máximo ali por dentro. E depois vamos vir com a cola de silicone com um pinguinho, pra não sair, né. Pode usar cola instantânea, só que a cola instantânea, além de mudar a cor, ela também fica dura, tá? Então, a cola de silicone eu acho melhor nesse caso daqui. E aí você vai escondendo, tá? Esconde com cuidado, porque esse acabamento é tudo, né, gente, na peça. Então, vem com bastante cuidado. Agora que a gente já ajeitou, ó, vai ajeitando aqui. Eu acabei não puxando tão forte o barbante, né, antes de cortar. Mas dá pra ir ajeitando com a tesoura. Agora passa um pouquinho de cola, né, onde a gente puxou os fios. Pouquinha cola mesmo, tá? Porque senão fica mostrando o excesso de cola, né? Fica um excesso, não fica legal pro nosso acabamento. E está pronto a nossa tiara de macramê. E aí, gostou? Me conta nos comentários. E até a próxima sexta. Tchau, tchau!